de escrita. O que os alunos erram escrita e boba no Enem é muito comum, porque na pressa de passar a redação, você erra a forma de escrever a palavra. Você escreveu certo no rascunho, você sabe que está errado, mas você nem viu isso na prova. E na pressa também não repassou uma leitura. Então, é uma das competências mais fáceis de perder aí os 40 pontos. Para chegar no 120, a sua escrita tem que estar muito sem pontuação, tem que mostrar um domínio mediano. Você deixa algum coloquialismo entrar na sua redação que não deveria estar ali. Bom, nós, alunos, nós temos que estar sempre aqui, ó, no 160 pelo menos. 120 não, vai uma outra vez. Vamos focar em estar no 160, tá? A competência 2, ela fala sobre compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, vamos lá, que essa competência aqui ela tem bastante informação. Ela vai falar da estrutura dissertativa argumentativa, que nós já falamos, em prosa. Introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. 4 parágrafos no mínimo ou 5 no máximo para a nossa escrita de redação. Aí depois fala compreender a proposta de redação. Compreender o tema. Aqui você precisa compreender seu tema. E aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Quer dizer que eu tenho que relacionar o meu tema com várias áreas. É aí que vão entrar meus argumentos de autoridade. É aí que vai aparecer o meu filósofo, o meu dado, o meu filme, série, música, uma alusão histórica, um exemplo que eu vi no jornal. É aqui que vai aparecer, é aqui que eu preciso apresentar essas várias áreas do conhecimento. Que eu não posso ficar só em uma área. Então, vamos olhar para a tabela de correção. O 40 pontos apresenta assim, ó, apresenta o assunto tangenciando o tema. Quer dizer o quê? Vamos pensar no tema que eu coloquei para contextualização de vocês. Eu coloquei sobre o tema que foi o aumento da obesidade. Eu não especifiquei que é a obesidade infantil, mas vamos pensar que o meu tema fosse os problemas da obesidade infantil. Se eu coloquei o tema como obesidade infantil, eu tenho que discutir a obesidade infantil. Eu posso falar de obesidade em adultos? Eu posso, até posso um pouquinho, mas eu preciso focar na infantil. Se eu só falar de obesidade e em nenhum momento eu falar da obesidade infantil, quer dizer que eu tangenciei o tema, que eu falei do tema pela metade, que eu dei uma fuga parcial no tema. E aí eu não passo de 40 pontos na competência 2. Olha só como um pequeno erro de atenção pode descontar muito ponto. Depois, o 120 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível e apresenta domínio mediano do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Aqui é que eu só fico no texto motivador, quer dizer que eu fico dentro do previsto, dentro do esperado, e eu não trago nenhum argumento, eu tenho um domínio mediano do meu texto dissertativo argumentativo. Eu até sei a estrutura, eu faço introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Mas eu não trago argumentação, eu não desenvolvo essas várias áreas do conhecimento que a minha competência pede. Aí, 160 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão. Quer dizer aqui, ó, consiste e apresenta bom domínio. O bom domínio quer dizer que eu trouxe argumentos, que eu trabalhei com bons argumentos, que eu trouxe pelo menos um argumento de autoridade para minha redação. Olha só como você ganha 40 pontos a mais na sua redação por trazer um argumento de autoridade para sua escrita. E depois dos 120 pontos, 200 pontos, ele vai falar sobre desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo
e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. Quer dizer que aqui que você trabalhou muito bem com essas várias áreas do conhecimento. Você não trouxe um argumento que você nem sabia o que significava, um filósofo que você colocou lá, só decorou para colocar lá. Você sabe trazer uma argumentação consistente, você sabe apresentar a sua opinião, a sua tese. Aí, vamos falar assim, ó, o que foi cobrado nos últimos anos é que assim, ó, tem que ter um argumento na introdução, um argumento no primeiro parágrafo de desenvolvimento e um argumento no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, vocês precisam ter 3 argumentos de autoridade para que a redação de vocês seja 200. Fora isso, vi alguns casos que chegaram nos 200 pontos com 2 argumentos, mas 2 argumentos muito bons e de diferentes áreas. O que quer dizer diferentes áreas? Quer dizer que eu não vou citar somente filósofos nos meus 3 parágrafos. Eu vou variar as áreas do conhecimento. Eu vou citar um filósofo, eu vou citar uma música e eu vou citar um dado. São diferentes áreas do conhecimento. Eu não posso ficar em uma única área, senão também eu não chego nos 200 pontos. Tudo bem a competência 2, gente? Tudo certo. Ô, Sora, argumento Oi. de autoridade, tudo que você pode pensar de cultura, assim, né? Filósofo, Isso. dado, alusão histórica, filme, música, tudo, né? Isso mesmo, Bruno, tudo. Uma série, pode até Conquanto que a entrar aí. pessoa ligue bem, né, com o tema. Ó, aqui nessa competência, a gente está olhando só o que ela trouxe. O ligar bem vai para a próxima competência. Se ela colocar os argumentos, ela pode só trazer 3 argumentos, ela até pode ser 200 pontos aqui. Mas ela vai perder bastante se ela não ligar bem na próxima competência que eu vou falar. Ah, entendi. Gente, até mesmo exemplos. Lembra, vamos dizer assim, ó, vamos pensar. Se eu tô falando de desastres ambientais, como a gente fez uma redação sobre Mariana. Eu posso até citar tudo que foi noticiado. Se eu falar da notícia, se eu falar do número de mortes, isso foi noticiado. Isso apareceu em todos os meios aí digitais, nas mídias. Eu posso citar isso como um conteúdo, como um argumento de autoridade. Aí agora, então, vamos falar da competência 3. A competência 3, ela fala sobre selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Quer dizer, aqueles argumentos que eu peguei lá na competência 2, que eu fui, que a minha nota, que eu fui avaliada pelos argumentos que eu usei, está lá na competência 2. Aqui eu vou avaliar como é que eu apresento esses argumentos, se eu relaciono, se eu organizo, se eu consigo explicar de forma coerente com o meu tema. Se eu só estou colocando um filósofo ali para ganhar ponto na competência 2. E o que acontece na maior parte das vezes? A redação, como eu falei para vocês, gente, redação é prática, redação é treino. Então, nós temos que treinar, explicar o nosso argumento, não só jogá-lo. Se eu só jogá-lo, eu posso até ganhar na competência 2, mas eu vou perder muito na competência 3. A competência 3 tem que estar muito bem explicado. Eu usei uma música? Usei. Por que eu coloquei essa música? Eu preciso explicar qual a relação dessa música com o meu tema. Eu vou mostrar um exemplo de redação aqui, nós vamos discutir isso depois. Então, ó, pensa que eu posso até ter colocado argumentos de autoridade, mas que eu não sabia explicar nada com o meu tema. Eu vou ser no máximo 120 aqui. No máximo. E se eu só jogar, eu vou para uns 80. Então, além de usar, eu tenho que saber explicá-lo. Agora, a competência 4. A competência 4, ela fala sobre demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que seriam esses mecanismos linguísticos? A nossa tabelinha de elementos coesivos, conectivos. Além disso, é aqui que eu vou olhar essa questão de repetição. Vamos colocar, o meu tema é obesidade. É claro que a palavra obesidade ela vai aparecer mais vezes, porque ela é meu tema. Mas fora isso,
Tem outras palavras que eu posso trocar por pronomes relativos, que eu posso fazer elipses, eu posso ocultar uma palavra que vai fazer, que vai fazer sentido minha redação, não vai prejudicar o meu texto. É aqui que eu devo, além de conectivos, tomar cuidado com repetição, tomar cuidado com usar pronomes relativos errados. Atenção, vamos focar só uma coisinha aqui rapidinho que eu lembrei agora. Este ou esse. Esse, com 2 S's, é de algo que eu falei lá anteriormente, antes de eu escrever a palavra esse. Se eu estou falando a obesidade é evidente no Brasil, vírgula. Esse problema, qual o problema? Da obesidade. Eu já falei da obesidade. Agora, o este vai apresentar um fato que eu vou apresentar agora, que eu vou falar agora, não que eu já disse lá atrás. Então, o esse é algo que eu já falei anteriormente. Este é algo que eu vou falar agora no futuro. Atenção que vocês têm esses errinhos na redação. Outra regra que aparece aqui é que, assim, ó, pelo menos 2 parágrafos têm que se iniciar com conectivos. Se vocês usarem conectivos no meio do parágrafo de vocês, lindo. Mas vocês não usarem conectivos para iniciar pelo menos 2 parágrafos, você não chega aos 200 pontos. Minha dica, minha opinião, cada um coloca onde quiser esses 2 elementos coesivos. Colocar nos 2 últimos parágrafos, para iniciar os 2 últimos parágrafos. Porque o primeiro, na introdução, você não vai usar. No primeiro do desenvolvimento, você vai começar a explicar o seu argumento. Depois, você vai para o 3º parágrafo com o seu segundo argumento que você vai desenvolver. Aí você consegue usar um conectivo para relacionar com o argumento anterior. E depois, você fecha, na sua conclusão, com um argumento, com um elemento coesivo aí de fechamento. Um portanto, em suma. Aí você fecha a redação de vocês, a sua redação. E agora, a competência 5, que essa é do Enem. Essa é a escrita padrão Enem. Os outros vestibulares podem até pedir dissertativo argumentativo, que acontece muito. Só que só o Enem tem essa escrita para elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Falando em direitos humanos, vocês lembraram de assistir o vídeo que eu deixei para vocês, o link? Na aula passada? Sobre o que são os direitos humanos? Sim. Então, tarefa para hoje, para quem não assistiu ainda, antes, a hora que acabar esse vídeo, vai lá no link assistir o vídeo explicando o que são os direitos humanos. Clica lá, o vídeo é super legal, assistam. Então, primeira tarefinha feita para hoje. Assistir o vídeo explicando o que são os direitos humanos. Aqui o que acontece? Se você ferir os direitos humanos, a sua pontuação é zerada na competência 5. Você pode ter colocado todos os elementos que estão do lado aí do texto. Quem, o que, por meio de, para aquele detalhamento. Só que se você feriu os direitos humanos, você leva 0. O que pode ferir os direitos humanos? Falar em pena de morte, falar em castração química. E acontece muito em temas polêmicos. Então, atenção com isso. Aqui, as competências, os 200 pontos vão ser calculados como? Pela quantidade que você colocou na sua redação, quantas perguntas você respondeu na sua redação. A primeira que nós devemos falar é o quem, que é o órgão que vai fazer aí a nossa proposta acontecer, que vai resolver o nosso problema. Depois é o que é o que vai ser feito por esse órgão. Depois, o por meio de, que é o como isso vai ser feito. O para quê, que é a finalidade. E algum desses 4 elementos que eu citei em cima tem que estar bem detalhado. Então, cada resposta dessa equivale aos 40 pontos. Então, se você responder todas, você tem 200 pontos. Agora, que eu já falei das 5 competências, eu vou mostrar uma redação para vocês que foi nota 1000.
Não lembro do Enem de que ano, mas o tema da redação do Enem era os desafios dos deficientes auditivos da educação, os desafios da educação para surdos no Brasil. Esse foi o tema da redação. E aí eu vou ler com vocês e vou discutir o tema aqui com vocês. Vamos lá, a introdução da redação. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo, era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do seu direito à educação. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Olha só essa introdução. Ela já começa contextualizando, como eu pedi para vocês contextualizarem uma introdução, e aqui na introdução ela usa um mito de Sísifo. E peguem ele, guardem ele para vocês, ele pode ser usado em vários temas. Ó, o Sísifo, ele rolava uma pedra todo dia, morro. Aí, quando ele chegava no topo, porque ele estava cansado, a pedra retornava à base. Quer dizer que todo dia ele tentava, mas a pedra voltava. Tentava, mas a pedra voltava. Quer dizer, é uma luta que não tem fim, é uma luta que nunca acaba, que não tem uma vitória. Então, nós podemos relacionar esse mito com vários temas. E depois ela explica, odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Aqui ela apresentou o tema dela, ela relacionou o mito com o tema dela, que foi o problema, que era a educação para surdos no Brasil. Ponto final. Nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Na contextualização de vocês, eu cobrei isso bastante. Vocês contextualizaram e explicaram a relação com o tema certinho. Mas o que faltou? Apresentar aí, ó, na última linha, apresentar os 2 argumentos que você vai desenvolver, que você vai falar. Aqui ela apresentou, nos próximos 2 parágrafos, ela vai falar de negligência governamental e do preconceito da sociedade. Vocês precisam colocar esses 2 argumentos na introdução de vocês. Isso faltou muito na escrita de vocês, da contextualização. Tudo bem com a introdução, pessoal? Tudo bem, senhor. E aí, alguém pode me falar quais foram os conectivos, os elementos coesivos aí que ela usou nesse parágrafo? Odiernamente, nesse contexto. Muito bem, olha só. Tem o contudo também. Presta atenção, gente. Olha só. Tem 2, o contudo, vou considerar também 3, conectivos em um parágrafo. Vocês têm que usar pelo menos O mas 2. também pode ser um conectivo considerado, né, Onde Sora? tá? Tá na última linha. Na última linha não, na Mas penúltima linha. também. Também pode ser, isso mesmo. Não Obrigada quem só, falou mas aí, não também, né? reconheci a voz. Foi a Júlia, senhora. Foi a Júlia, então tá. Isso, olha só. Não só, mas também. Olha só como trabalha com essa conexão do texto dela. O texto dela, a leitura, ela é fluida, gente. Ela não é uma leitura travada. Agora, vamos para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Consoante Aristóteles no livro Ética a Manicômio, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturbado no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação de número suficiente de professores especializados no cuidado com surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel.
Aí, na introdução aqui, ela apresentou, no finalzinho da introdução, ela falou sobre negligência governamental. E no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela vai mostrar essa questão da negligência. Aqui, ela começou falando sobre a Constituição Cidadã, e depois ela falou de um livro de Aristóteles, e relacionou o livro com o tema dela. As primeiras 3 linhas aqui no meu slide, no caso, é o nosso tópico frasal, que eu discuti com vocês em sala. Depois vem o argumento e depois vem um fechamento. Olha só como o texto dela está bem explicado. Vocês já contextualizaram a introdução de vocês. Agora, vocês precisam também colocar argumentos no desenvolvimento. Todo parágrafo, exceto a conclusão, tem que ter argumentos. Vamos para o próximo parágrafo de desenvolvimento. Outro sim. O preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam, para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional dos surdos. Aqui ela começou o parágrafo dela com um conectivo, outro sim. Depois o tópico frasal dela até o ponto final nas escolas. Deu o argumento dela, relacionou com Foucault e fez um fechamento dela já caminhando para uma proposta de intervenção. E agora nós vamos olhar a conclusão. Outro fato que vocês estão se esquecendo na conclusão: retomar a tese. O que está em preto aí, em negrito, é para retomada de tese. Portanto, é um conectivo, vírgula. Indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Ponto final. Essa é a retomada de tese, que eu estou enfatizando que tudo que eu falei é um problema. Eu posso tirar essa palavra problema e falar do tema? Medidas são necessárias para resolver o problema educacional dos surdos? Pode, sem nenhum problema. Ponto final. Agora ela começa a proposta de intervenção dela. Cabe ao Ministério da Educação. Qual é esse agente da proposta? Cabe ao Ministério da Educação. Isso, é o quem, né? O nosso agente. Todos os órgãos governamentais têm que estar com letra maiúscula no início. Não dá para escrever Ministério da Educação, Ministério da Saúde, minúsculo, certo? Quando eu estou falando de Estado como questão política, eu também tenho que citar o Estado de letra maiúscula. Depois ela vai apresentar o quê? Criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras. Esse é o que está em azulzinho. Depois, no roxo, por meio de apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Olha só, aqui ela usou o por meio de, que é o como vai ser feito, e ela já detalhou aqui, é a parte mais detalhada da proposta de intervenção dela. E o que ela fez para mostrar esse detalhamento? Ela colocou uma parte dele com travessões, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Aqui já apresenta um detalhamento. E depois, em verde, a fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, conscientiza-se. Muito Professora, bem. pode colocar esse por conseguinte entre travessões, assim? Oi? Pode colocar esse Olha, por conseguinte. não pode colocar entre vírgulas, entre travessões aí foi mais uma questão estética mesmo. Mas não vai mudar, não. Entendi. Aí ela dá um ponto final e ela faz um fechamento.
Desse modo, a realidade distanciar-se-á do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Aqui ela fez um fechamento da redação dela e ela relacionou com a introdução dela que ela falou de Sísifo. Tudo bem com a conclusão, pessoal? Sim, senhor. Sim? Gente, atenção com a proposta de intervenção na conclusão. Vocês precisam colocar essa proposta detalhada, ok? Ok. E aí, pessoal, alguma dúvida com a estrutura da redação, com as competências? Vamos lá, tá todo mundo quietinho. Fala aí, turma. Senhora, tá tudo certo. Então, vamos lembrar, vocês precisam colocar argumentos nos 3 primeiros parágrafos. Eu quero ver essa escrita de redação hoje com argumentos, ok? Beleza. Aí agora, nós vamos discutir o nosso tema de hoje, que foi um tema que vocês já fizeram em sala, só que eu quero ver agora a escrita de vocês com outros olhos. Eu quero ver a escrita de vocês agora já dominando mais a escrita. Eu pedi essa escrita bem no comecinho do ano. Nós já fizemos a introdução que eu pedi contextualizada. O que vocês farão? Vocês escolherão uma das introduções que vocês fizeram para colocar na redação. Então, a introdução ela já está pronta. De alguns eu falei que as 3 estavam boas, de outras eu comentei que não estava tão boa uma, que a outra estava melhor, que faltou em uma. Escolham a melhor que vocês optarem. Atenção com quem eu marquei que faltou apresentar os 2 argumentos que vai desenvolver. Vocês precisam colocar aqui os 2 argumentos que vão desenvolver para quem eu fiz esse aviso. Então, introdução pronta, é só copiar e colar. Vocês irão fazer os 2 parágrafos de desenvolvimento e a conclusão, com o tema da obesidade no Brasil, o aumento da obesidade no Brasil. E agora eu quero a participação de vocês aí para discutir um pouquinho o nosso tema rapidinho. Eu posso falar sobre o aumento da obesidade falando sobre novos padrões alimentares. O que seriam esses novos padrões alimentares? A cultura do fast food, tipo isso? Isso mesmo, a cultura do fast food. E o que seriam fast foods? São comidas feitas rápidas. Isso, comidas rápidas e industrializadas. Isso, como McDonald's, isso mesmo. São comidas rápidas e industrializadas. Então, esses novos padrões alimentares, esse aumento dos fast foods na vida, e depois o aumento do trabalho e da renda. Como é que eu poderia relacionar essa questão com o nosso tema da obesidade? Com o aumento do trabalho, as pessoas não têm tanto tempo para se preocupar com fazer comida mais saudável. Então, elas têm que recorrer à comida rápida, né? Como fast food ou alguma coisa industrializada que já compra pronto. Isso mesmo. Essa questão com o aumento do trabalho e, consequentemente, da renda, as pessoas não têm tanto tempo para preparar comidas que levam tempo. Às vezes chega em casa cansado à noite, quer deitar dormir, vai optar por comidas rápidas, vai optar pelo industrializado. Não vai pensar em uma dieta, em uma alimentação saudável. E a questão genética? E aí, gente, vamos mais gente falar aí. Tipo, na genética, pode ser que ele possa desenvolver, tipo, na família, a família pode ter diabetes e tal, que é uma das doenças que ocorre por causa da obesidade, né? Porque a diabetes também é de genética. Uma coisa assim, Sora. Isso, estão relacionando... Mas aí, tipo, genética não é uma coisa que dá pra mudar, né? Não tem como ser. Exatamente. Mas pode ser cuidada. Por isso que eu nem cito. Pode ser cuidada, exatamente. Ela é uma predisposição que pode ser acontecer, que não tem como ser evitada, mas ela pode ser cuidada. Ela pode ser cuidada dentro de uma dieta, dentro de uma alimentação saudável, exercícios físicos. Eu posso discutir essa questão.
E aí, junto com essa questão genética, eu posso falar também do sedentarismo, que o sedentarismo, nos últimos anos, vem contribuindo para o aumento da obesidade, né? E depois, noites mal dormidas. E aí? Quem pode me ajudar aí com as noites mal dormidas? Estresse, muito bem, Paulo. O estresse está relacionado com essa questão do sono, problemas psicológicos, sim. Até mesmo essa questão do aumento na carga de trabalho, essa rapidez na nossa vida, como o Paulo falou, as nossas noites de sono elas mudaram completamente. As pessoas não têm o tempo para dormir. Às vezes, você mora em uma cidade grande, que você trabalha de um lado da cidade, mora do outro. Você chega em casa, janta, faz alguma coisa, dorme, depois tem que acordar de madrugada para ir trabalhar de novo. Essa globalização, essa rapidez na nossa vida, ela está fazendo com que acabe dormindo mesmo, o que se relaciona com essa questão da obesidade. E a tecnologia, como é que nós podemos falar da tecnologia aí? Senhora, a Ela tecnologia contribui para a traz sedentarização. traz um conforto, né? Isso, ela traz um conforto, ela traz esse sedentarismo. A tecnologia traz sedentarismo. O que eu precisava ir buscar, hoje eu posso pedir em casa. O que eu precisava caminhar um percurso para chegar, eu posso fazer de carro. Sem falar da tecnologia, relacionar com a noite mal dormida. Vocês não concordam que o vício em jogos, em internet, em tecnologia em si, ela pode mudar os ritmos de sono, essa questão de noites mal dormidas? Peraí, gente, li uma pergunta da Ayla aqui. É para escolher um só. Ayla, você tem que escolher pelo menos uns 2 daqui ou outros que não estejam aqui para desenvolver sua redação. Você precisa de 2 argumentos para sua redação. Então, você vai escolher ou 2 daqui, ou você vai pegar outros 2 que não necessariamente estejam aqui. Professora, pode pegar alguns aí e colocar na introdução? Tipo, tirar o que já foi colocado e colocar esse daí? Pode. E depois, distúrbios psicológicos. E aí, o que nós temos para falar de distúrbios psicológicos com a questão da obesidade? Ansiedade, muito bem, Paulo. A ansiedade, ela pode causar uma compulsão alimentar, que pode levar à obesidade. E esses distúrbios psicológicos estão relacionados também com esse aumento da carga de trabalho, com essa globalização, com esse aumento da tecnologia. Vocês não concordam? Professora, outra coisa que pode ser citada também é, tipo, o aumento do acesso ao consumo, né? As pessoas estão podendo Isso. consumir mais. Exatamente, dá para falar de uma questão de renda aí também, né? Que esse aumento do consumo, as pessoas consomem muito mais. Isso mesmo. Sem falar também, eu posso discutir também assim, tem que explicar bem, mas dá para relacionar a questão do êxodo rural. Quando as pessoas moravam na área rural, quem mora geralmente na área rural tem a sua horta, tem ali o gado, uma galinha, alguma coisa assim, um porco, que tenha uma alimentação mais saudável. Indo para a cidade, esses hábitos acabam. E a rapidez do dia a dia faz com que você consuma mais alimentos industrializados. E aí, pessoal, mais ideias? Alguma dúvida sobre o nosso tema? Professora, pode falar também de doenças cardiovasculares, né? Pode falar sobre doenças cardiovasculares, pode sim. A obesidade pode estar relacionada com diabetes, com a pressão alta, São principalmente. consequências, assim, né? Não causas. Sim, são consequências, sim. E nós temos uma população com muito índice de diabetes, de hipertensão. Então dá para discutir doenças cardiovasculares também, sim. Professora, não pode pegar as introduções, tipo, escolher uma e dar uma modificada, assim, na estrutura, acrescentar mais coisas, não só trocar os argumentos? Pode modificar, sim. Só que, atenção para estar dentro das regrinhas. Tem que conter uma contextualização e tem que apresentar os 2 argumentos que irá discutir. Fora isso, pode sim. Mas para quem não tem ideia, já não está pensando em mudar a estrutura de redação,
tem a introdução pronta para isso. É só copiar e colar a introdução de vocês, fazendo alterações que eu pedi em alguns casos, tá? E aí, pessoal, alguma dúvida sobre o nosso tema de hoje? Não, a senhora tá de boa. Então tá, ó, vamos lá. A introdução já está pronta na contextualização. Vai copiar, colar e fazer alterações se necessárias, se eu pedir alterações. Vai escrever os 2 desenvolvimentos e a conclusão com proposta de intervenção. Lembrando que vocês precisam trazer argumentos de autoridade nos 2 parágrafos de desenvolvimento, que vocês irão discutir algum dos problemas aí que eu listei aí ou outros problemas. E fazer a proposta de intervenção. Antes de começar a redação, quem não assistiu o vídeo sobre os direitos humanos, o link está nos slides da aula passada. E aí vocês assistirão os vídeos sobre o vídeo sobre os direitos humanos. Ok? Ok, senhora. Bom, pessoal, então a nossa aula termina por aqui, a nossa parte em vídeo. Vão assistir o vídeo agora e vão começar a fazer a redação. Ela está disponível até sábado, meio-dia. Mas, por favor, não deixem para a última aula. Esse tempo que vocês têm de basicamente mais 50 minutos aqui é para vocês começarem a desenvolver a redação. Não deixem para escrever de última hora. Tá, senhora. Ok, senhora. Ok? Então, bom serviço aí, mãos à obras na escrita da redação. Nós nos encontramos aqui na semana que vem. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem ou no Classroom ou no WhatsApp, tá bom? Senhora, assista no Ô, senhora, amanhã espanhol? tem aula de espanhol. Peraí, amanhã tem aula de espanhol. Alguém mais perguntou alguma coisa? Não. Acho que não, senhora. Então, podem sair, pessoal. Vou ficar aqui por último se alguém tiver alguma dúvida. Tchau, senhora. Até amanhã. Obrigado. Tchau, Obrigada, senhora. senhora. Obrigada. Tchau, até amanhã. Até. Saudades também, Paulo. Tchau. Até, tchau, Duda.